Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. E hoje nós recebemos o professor Rodrigo Manzioni, da Unesp em Ourinhos, especialista em gestão de recursos hídricos. Professor Rodrigo, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, nós já em outra oportunidade podemos ouvi-lo falando um pouquinho sobre a questão da água, desse grande recurso hídrico, né, a partir da divulgação da pesquisa do professor Edson Piroli. E você vem aqui para aprofundar um pouco esse debate, mas para falar de uma parte específica desse recurso, que é o que a gente entende por águas subterrâneas. Eu gostaria que primeiro o senhor conceituasse para a gente o que vem a ser essas águas. Pois é, foi bem interessante participar do programa junto do professor Edson, né? Sempre gostoso comentar dos colegas. E foi também oportuno que surgiu essa oportunidade de falar um pouquinho das águas subterrâneas. As águas subterrâneas é justamente a maior parcela de água doce que nós temos no globo disponível, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, justamente porque ela está escondida, está armazenada às vezes há milhões de anos embaixo dos nossos pés e nós não nos damos conta de quão precioso é esse recurso que está ali armazenado e guardado para as horas de apuro, né? Quando a gente acaba tendo diminuição nos volumes das águas nas represas, nos rios, falta de chuva, aí a gente acaba se lembrando que é verdade, existe água subterrânea e que pode ser uma opção também bem interessante para o consumo e para o abastecimento de populações, pequenos núcleos, ou até mesmo grandes cidades como aqui Bauru, né? Bauru entra campanha, sai campanha política, os candidatos a prefeito estão sempre prometendo postos, resolver o problema aqui da cidade, e a água subterrânea acaba, numa cidade que não tem muitas fontes de água superficial, acaba sendo um recurso muito valioso. Como que essas águas elas têm sido utilizadas, professor? Já que elas têm esse potencial, elas estão um pouco escondidas, são às vezes esquecidas? As águas subterrâneas elas podem se armazenar tanto nos poros, nas formações rochosas que têm essa capacidade de permeabilidade, de armazenar essas águas, como também nas fraturas, nas fissuras, nos maciços rochosos. Então, para que a gente tenha uma exploração sustentável de água subterrânea, ou seja, aquela que a oferta obedece também à reposição, à retirada, obedece à recarga, a gente tem que primeiro ter uma formação geológica capaz de armazenar água e também transmiti-la, mesmo que em velocidades muito mais lentas do que os rios, do que os corpos d'água superficiais que a gente está acostumado a ver, né? Muitas vezes as pessoas confundem, acham que nós temos grandes rios subterrâneos correndo embaixo dos nossos pés, mas não é bem isso. É essa água armazenada nas rochas que possivelmente pode ser extraída através de técnicas convencionais, escavação de poços, colocação de uma bomba, e aí a cidade pode construir um reservatório, distribuir. E uma das vantagens da água subterrânea é que ela não envolve, na exploração, no desenvolvimento de uma cidade, ela não envolve grandes montantes de recursos. Por exemplo, se a gente for abrir um novo bairro, um novo condomínio, você pode ir paulatinamente abrindo novos poços, fazendo reservatórios, pequenas linhas de adução da água e aos poucos ir distribuindo, né, dentro de uma política de médio e longo prazo da cidade, distribuindo os recursos para que não falte nenhuma área. E nós temos exemplos, professor, de municípios brasileiros que têm feito essa utilização bem sucedida? Sim, sim. O próprio estado de São Paulo é o que é justamente porque nós estamos deitados, né? Grande parte do estado deitado sobre a bacia sedimentar do Paraná, onde a gente tem, por exemplo, o aquífero Guarani, que é um grande maciço de rochas sedimentares, de rochas tipo arenito, que armazenam a água há muitos e muitos anos. Nós temos as áreas de afloramento que passam aqui pelo interior do estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e também as bordas ali que nós temos na parte do Mato Grosso do Sul, de Goiás, que acabam reabastecendo as águas que já estão ali muitas vezes armazenadas há muito tempo. O próprio aquífero Guarani ele tem águas tanto mais jovens que se recarregam com as chuvas, como águas que nós chamamos de águas fósseis. São águas que estão ali armazenadas há muitos e muitos anos, 10 mil, 50 mil anos, e que, se uma vez retiradas, dificilmente a gente vai conseguir recolocar essas águas ali para que elas naturalmente se renovem. Então a gente teria uma distinção também na maneira com que a água pode ser vista na concepção da exploração mesmo, se é uma água renovável ou se é um recurso mineral que está ali no solo, como um diamante, uma jazida de ouro, petróleo. Você vai lá, vai retirar e
acabou-se. E como que tem sido, professor, o trabalho em relação à preservação dessas águas, principalmente pensando nos aquíferos que nós temos, né, seja no estado de São Paulo ou em outros estados do país? Uma das vantagens da água subterrânea também é que ela está protegida, muitas vezes, da poluição antrópica que ocorre na superfície. Então, a contaminação de aquíferos, às vezes, leva um pouco mais tempo do que um derramamento de efluente num rio, que rapidamente a própria população já chama a polícia, aciona a CETESB, já tem uma comoção, né, de ver a água de um rio trocando de cor. A água subterrânea, muitas vezes, ela está protegida, mas nós temos áreas também de vulnerabilidade natural, onde a recarga ocorre de maneira direta, ou seja, é a água da chuva que infiltra diretamente e vai lavar a superfície. Depósitos de lixo, resíduos mal armazenados, tudo isso pode ir levando a poluição até as águas mais profundas. Aqui no estado de São Paulo a gente tem algumas iniciativas justamente para a proteção dessas áreas mais frágeis, como por exemplo as áreas de afloramento do aquífero Guarani, que pega toda a área de proteção ambiental já regulamentada por lei, que vai desde Corumbataí, Botucatu, Tejupá, o degrau, né, entre a depressão periférica e o Planalto Ocidental aqui do estado de São Paulo. Então ali a gente teria os afloramentos, tanto da formação Botucatu como da formação Piramboia, que são os dois pacotes de arenito que formam o aquífero Guarani aqui no estado de São Paulo. Então já existem, apoiados em algumas leis que nós já temos, como a Lei de Proteção de Mananciais, as leis dos sistemas de conservação da natureza, tudo isso pode ser colocado dentro de um arcabouço legal de proteção dessas águas e principalmente dessa região, que por ser mais frágil pode apresentar maiores problemas. Mas também por serem áreas muito grandes, às vezes fica difícil você imaginar a fiscalização e regulamentação, é uma linha tênue entre essas duas questões. Essa questão da regulamentação, até mesmo da fiscalização, como que a gestão pública ela tem lidado, professor, do seu ponto de vista, a partir das suas pesquisas, com essa riqueza natural que é também esgotável? Sim, os avanços são lentos, né? Os anseios, a gente está vivendo um período, né, de efervescência política e a população muitas vezes espera respostas muito mais rápidas do que os próprios sistemas podem fornecer. As respostas às vezes são um pouco mais lentas e a gente não tem visto como gostaríamos avançar essas questões. Muitas vezes fazemos leis e depois elas são colocadas em segundo plano, permitem dentro dos planos diretores das cidades ocupar áreas de proteção por interesses imobiliários, por interesses políticos. Então a gente tem visto muito, né? Teve esse último exemplo lá do ministro pressionando também por causa de interesses particulares. Então, às vezes fica muito difícil a gente distinguir realmente se as leis que não funcionam são as pessoas que trabalham para que as leis não aconteçam. Mas a gente não é por falta de lei que a gente não consegue proteger os nossos recursos naturais e os nossos recursos hídricos. As leis existem e dificilmente nos próximos anos a gente vai mexer nesse tipo de coisa. Então a gente precisa sim praticar as leis que nós temos e procurar colocar elas em prática, alertar a população para que elas percebam, né, o que realmente acontece para poder cobrar os seus políticos, os gestores e de uma maneira ou outra se envolver um pouco mais com as questões ambientais, né? Não achar que o meio ambiente é apenas um detalhe que não nos diz respeito, né? Nós somos parte integrante dele e precisamos tomar cuidado e tomar as devidas precauções e assumir as nossas responsabilidades. Professor, pensando nessas responsabilidades dentro da nossa universidade, enquanto uma universidade pública, nós temos um programa interinstitucional de gestão de recursos hídricos, do qual o senhor faz parte, mas sobre isso a gente comenta um pouco da divulgação científica e das pesquisas na área. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O
O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre águas subterrâneas, esse recurso hídrico, com o professor Rodrigo Manzioni, da Unesp em Ourinhos. Professor, nós comentávamos sobre a importância de se entender, né, a formação desse recurso, das águas que estão subterrâneas, e falamos do aquífero Guarani. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a importância desse recurso, pensando no estado de São Paulo, de que modo esse aquífero ele tem sido preservado, já que nós temos a legislação a nosso favor. Sim. Muito mais do que preservado, o aquífero Guarani tem sido usado, né, e usado para diversos fins, né? É uma água que faz parte dos insumos produtivos que nós temos aqui no estado de São Paulo, e agora com a institucionalização da cobrança pelos recursos hídricos, acredito que diversas regiões hidrográficas vão começar a valorizar um pouco mais as águas subterrâneas. A cobrança é um dos instrumentos previstos dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos para que seja implementada a política de recursos hídricos. Então, né, uma vez que isso está na lei, aos poucos, dentro aqui das nossas 22 regiões hidrográficas, os comitês de bacia e as agências de bacias foram levando isso adiante. E uma das modalidades que são permitidas é você valorar um pouco mais a água subterrânea, justamente para incentivar as pessoas a utilizarem a água que está mais disponível, não tocar naquela água caso não seja necessário. Então, se você tem uma estação de tratamento de água na sua cidade, passa um rio num volume razoável para abastecer a sua indústria, a sua empresa, não justifica a perfuração de mais um poço para colocar água adicional no seu insumo. Essa água pode, por exemplo, ser fornecida pela concessionária ou ser fornecida pelo sistema autônomo da cidade. Então, essa é uma maneira também de mostrar que a água subterrânea tem um valor superior à água superficial no que diz da filtragem natural, do tempo que ela está armazenada, de ser um recurso estratégico, de poder usá-la num momento de dificuldade, como a cidade de São Paulo passou por um tempo atrás. Então, por outro lado, você também pode pensar, né, que a água, para certos fins, precisa também ser melhor tratada, ter uma qualidade melhor, que às vezes a água que passa pelas tubulações, que passa, né, por cloração, fluoretagem, não vai atender esses fins. Então, nesses casos, poderia justificar a perfuração de um poço, um tratamento particular, né, da própria empresa, mas isso também varia muito de caso a caso. A água subterrânea faz parte do dia a dia das indústrias, das empresas, dos hospitais, dos presídios, em todos os lugares que você pode imaginar, a gente acaba tendo uma certa parcela de contribuição das águas subterrâneas. Tudo isso que o senhor tem discorrido, debatido aqui nessa entrevista, faz parte, né, do livro que foi publicado sobre águas subterrâneas e também de várias pesquisas que o senhor vem desenvolvendo também enquanto professor do mestrado, né, interinstitucional de gestão de recursos hídricos. Eu gostaria que você comentasse um pouco como tem sido a pesquisa nessa área. Então, a Unesp, por não tratar apenas da parte científica, né, a gente também é cobrado pela parte de extensão. Uma das atuações que nós temos em paralelo com os comitês de bacias hidrográficas é nessa questão de educação na parte de recursos hídricos. A Unesp de Ourinhos já tem algumas experiências com especializações que a gente promoveu com o pessoal do Alto Paranapanema, do Médio Paranapanema, e agora recentemente teve essa experiência do mestrado profissional com o apoio da Agência Nacional de Águas e da CAPES. E aí a coordenação ficou em Ilha Solteira com a participação de diversos outros professores da Unesp, né? Então, aos poucos a gente vai também conseguindo contribuir para que seja disseminado melhor essa questão da água, da educação em recursos hídricos, das pessoas conseguirem enxergar, de traduzir um pouco do que a gente faz tecnicamente, que às vezes fica indecifrável dentro das revistas científicas, dentro dos jornais especializados, e é uma coisa que o pesquisador precisa, né, trabalhar. Acho que a TV Unesp, dos objetivos é justamente levar isso, né, para a população, nos locais que ela trabalha, que ela, né, consegue atuar, e eu acredito particularmente nisso, que a educação, a multiplicação passa por nós e
por veículos como o de vocês, que muito nos alegra estar aqui podendo divulgar um pouco do nosso trabalho. A gente que agradece, professor. E quem comenta também um pouco sobre a atuação em pesquisas dentro da nossa universidade na área de recursos hídricos é o professor Didier Gastmans, da Unesp em Rio Claro. Vamos ouvi-lo. O que a gente vem desenvolvendo aqui em Rio Claro, eu e mais o grupo do professor Chang, a gente está tentando estabelecer uma temática visando determinar os tempos de residência das águas subterrâneas. O que são esses tempos de residência? É o tempo que a água leva para entrar dentro do aquífero, na área de recarga, a partir da chuva, e chegar até o ponto de captação. Qual é a importância disso? Quando a gente imagina o rio, por exemplo, a gente tem uma plena consciência de como é que funciona. Se tem chuva, a vazão do rio automaticamente aumenta, e se cessa a chuva, a vazão vai diminuindo e a disponibilidade de água vai diminuindo. Mas as respostas são muito rápidas. Quando a gente pensa em água subterrânea, a gente às vezes fala em tempos de trânsito, tempos de residência, de coisas que podem alcançar até centenas de milhares de anos. A gente desenvolveu uma pesquisa aqui em Rio Claro, que determinou a idade das águas do aquífero Guarani. Em alguns pontos do estado de São Paulo, ela pode chegar a quase 1 milhão de anos. Ou seja, é uma escala de tempo que o homem não consegue manejar em termos de gestão de recursos hídricos. Uma vez que a gente retirar essa água, ela não vai voltar no prazo da próxima chuva. O aquífero não vai ser ser enchido novamente, né? Então, eu acho que algumas coisas no sentido de conhecimento mais aprofundado, a universidade ela tem um papel extremamente importante. São pesquisas avançadas e que muitas vezes os órgãos gestores não tenha a demanda deles não é exatamente nesse sentido, né? Então a gente tem procurado participar de comitê de bacia, levando exatamente a nossa experiência com a utilização de outras ferramentas, né? Professor, como nós ouvimos o professor Didier, nós temos algumas áreas de atuação dentro da Unesp, grupos de estudo, e o papel importantíssimo que essa divulgação científica, como o senhor havia antecipado, tem, e sobre isso a gente fala mais daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o professor Rodrigo Manzioni, da Unesp em Ourinhos. Professor, nós ouvimos no último bloco o professor Didier, da Unesp em Rio Claro, apontando aí uma vertente de pesquisa dentro dessa questão dos recursos hídricos. Eu gostaria que você comentasse esse potencial que a nossa universidade tem na medida em que várias expertises sobre águas, né, estão espalhadas em diversas regiões do estado. Eu acho que esse é um dos pontos chaves, né, da atuação da Unesp. A Unesp espalhada em tantas cidades, a gente pode, justamente com esse intercâmbio de ideias, de alunos, de pesquisadores, eu acho que é muito saudável essa pesquisa envolvendo diversos campi, diversas regiões, diferentes realidades. Eu acho que isso faz toda a diferença para que a nossa pesquisa também tenha um alcance maior e não fique só dentro dos nossos campos, dentro das cidades em que nós nos instalamos, nós trabalhamos no dia a dia. Essas parcerias com o pessoal de Ilha Solteira, lá com o mestrado profissional, com o pessoal de Rio Claro, que a gente também trabalha, com o professor Didier, com o professor Chang, com outros parceiros, né, também dentro da Unesp, o pessoal do Presidente Prudente, que a gente também tem bastante contato com o pessoal do GADES, o pessoal do professor César Leal, que também são pioneiros nessa área de pesquisa em gestão de recursos hídricos. Então, eu acredito que a gente, unindo forças, conseguimos chegar muito mais longe. E acredito também que essa nova geração de pesquisadores tem deixado um pouco as vaidades de lado e procurado trabalhar mais, e os resultados estão aparecendo. Trabalhar mais junto, mais integrado, dividir mais as coisas, dados, cada um dentro das suas expertises. Eu acho que isso é
o futuro da universidade passa por esse tipo de ação que a gente tem que realmente trabalhar no dia a dia. E a importância de levar em conta um processo de educação, como o senhor comentou no último bloco, para a sensibilização das pessoas a respeito do poder que esse recurso hídrico tem, do potencial dessas águas subterrâneas, principalmente ao pensar aqui na nossa região do Aquífero Guarani. Parte disso está em algumas publicações recentes do senhor sobre o potencial do Aquífero Guarani e também no livro sobre água subterrânea, sobre conceitos e aplicações a partir de uma visão multidisciplinar. Gostaria que o senhor comentasse um pouco esse trabalho no sentido de chegar à população. Sim. O livro ele justamente é um esforço de reunir o curso que a gente ministra na Unesp de Botucatu. Eu também sou professor lá no curso de agronomia em irrigação e drenagem, onde a gente tem essa disciplina de água subterrânea. E muitas vezes as pessoas acabam indo trabalhar com águas subterrâneas e não tiveram um curso formal de hidrogeologia, que é uma cadeira comum nos cursos de geologia, nos cursos de engenharia civil, muitas vezes, mas hoje em dia a gente tem um público multidisciplinar trabalhando essas questões. Eu mesmo sou engenheiro agrônomo de formação, mas temos contatos com físicos, biólogos, geógrafos, engenheiros cartógrafos, engenheiros ambientais, diferentes ramos que acabam, meteorologistas, engenheiros florestais, que acabam precisando de algum conhecimento na área de hidrogeologia, que é a ciência que engloba as águas subterrâneas, é um ramo da geologia. Então, o trabalho nesse livro foi traduzir essa informação, muitas vezes codificada dentro da literatura de geologia, de engenharia civil, para um público que não teve esses conhecimentos formais na sua base, mas que no dia a dia acabam permeando questões como a qualidade dos nossos solos, que vão influenciar a qualidade das nossas águas, qualidade ambiental, química verde, é uma área que está muito crescendo, não só na Unesp, como mundo afora, já é uma realidade nos Estados Unidos há décadas. Então, hoje em dia a gente tem muito mais profissionais trabalhando com água subterrânea que precisam dessas informações. Então, a gente tem o poder, o professor tem o poder na mão de comunicar para alguns, mas a nossa voz se faz multiplicar a partir das pessoas que a gente ensina. Então, eu acredito que materiais, literatura específica, divulgação, não só nas revistas científicas, que são as que nós somos avaliados, mas também em outros veículos, jornais, veículos mais acessíveis, a gente participar de palestras para a comunidade, para que a gente comece cada vez mais a desmistificar o que realmente é água subterrânea, como entender esse recurso, como cobrar proteção e ações para conservação da água e preservá-la para as próximas gerações e para os próximos hidrogeólogos ou entusiastas da água subterrânea que venham por aí. E é uma demanda, professor, que ela tem sido crescente, principalmente quando se falou muito há alguns anos sobre uma crise hídrica, que é um problema nacional de responsabilidade de todo mundo. Vem crescendo esse interesse dos pesquisadores, dos alunos que entram em nível de graduação sobre essa temática, movidos aí por esse sentimento social de uma potencial crise? Sem dúvida, a gente é cada vez mais procurado por colegas de outras disciplinas que já perceberam a necessidade da água subterrânea, dos impactos que as atividades, por exemplo, que eles estudam acabam tendo. Eu recentemente ingressei num grupo na Unesp de Presidente Prudente, que tem um projeto temático na linha da bioenergia sobre os impactos do avanço do agrohidronegócio no Pontal do Paranapanema. E é basicamente a troca da pastagem pela cana-de-açúcar. E as pastagens degradadas, com aqueles bois magros pastando na região do Pontal, não existe mais. É uma região totalmente canavieira hoje em dia, com aplicação pesada de insumos, aviação agrícola. Então, o modelo mudou muito rapidamente e o meio ambiente também acaba sentindo isso. Então, a partir do momento que o projeto começou a passar alguns anos, eles começaram a ver que apenas estudar o entorno, o meio, a superfície não era suficiente, que também a gente precisaria olhar para cima, para a atmosfera, no impacto que isso tem, e também para baixo, como que os recursos hídricos têm
sido impactados por essas atividades e como que a gente pode justamente proteger e conservá-la, evitando plantios em áreas mais vulneráveis, por exemplo. Isso passa pela cartografia de vulnerabilidade e outras ferramentas que a gente pode utilizar para levantar essas áreas e ter certeza do que a gente está fazendo, né? Há uma diversidade, então, né, professor, de potencialidades para esse tipo de discussão. Eu gostaria, então, de agradecer a sua participação aqui e por iniciar esse debate, essa divulgação científica em uma temática que é, sim, de interesse público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter ajudado o pessoal, seus ouvintes, seus telespectadores a entender um pouquinho mais das águas subterrâneas. E ficamos à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais do que são as águas subterrâneas, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.